Olá, alunos, meu nome é Luiz Arcanjo, sou professor de Física e estou numa playlist sobre resoluções de integrais. Na aula de hoje vamos dar continuidade à técnica de integração por partes em integrais definidas, logo após a nossa vinheta. Se você está gostando do nosso canal, compartilhe nossos vídeos, curte nossos vídeos. Se ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Vamos à nossa aula. Então, nesse momento agora, nós queremos resolver uma integral, certo? Onde essa integral é integral definida utilizando a integração por partes. Então, nesse caso aqui, nós temos que a integral de u dv, de a até b, isso vai ser igual a u vezes v, variando de a até b, menos a integral de v du, de a até b. Então, nós temos que definir aqui ó, o nosso limite para essa primeira função e também para essa outra integral aqui. Então, vamos a um exemplo. Então, nós temos aqui ó, a integral de ln de x dx, certo? De uma forma geral, a gente sempre iremos aplicar né, até a integração por partes quando a gente tem um produto de funções. Mas também é possível, né, como nós já vimos, aplicar quando você tem uma única função aqui. Então, nossa técnica de integração por partes é de que a integral de u dv, de a até b, isso vai ser u vezes v, de a até b, menos a integral de v du, de a até b. Então, o primeiro passo é identificarmos quem é o u. Então, para definirmos quem é o u, tem a regra aqui do Liat. No caso, como nós temos aqui uma única função, então eu vou chamar aqui esse ln de x como sendo u. Então, u vai ser o ln de x. Se eu tenho u, eu preciso definir quem é o du. E como é que eu faço isso? Eu derivo. Du dx é igual a 1 sobre x. Então, du será igual a 1 sobre x dx. Né? Eu passei o dx para lá multiplicando. Agora que eu defini o u, eu tenho que definir o dv. Quem é dv? dv é o que sobra. Se eu chamei o ln de x, tudo que sobra é o meu dv. Certo? Desculpe, se eu chamei o ln de x de u, tudo que sobra é o meu dv. No caso aqui, o que sobrou foi só o dx. Se eu tenho o dv, né, se eu definir quem é dv, eu tenho que achar o v. Como é que eu faço isso integrando? A integral de dv é a integral de dx, ou seja, v é igual a x. Então, fazendo isso, eu vou ter que a integral de 1 até de ln de x dx, isso vai ser igual a quem? A u. Quem é u? ln de x. Vezes v. Quem é v? v é x. Menos quem? Menos a integral. Opa, aqui variando, né? Eu estava quase esquecido de 1 até. Então, vezes v. Quem é v? v é x. Vezes du. Quem é du? É 1 sobre x dx. De 1 até e. Então, isso aqui vai ser igual. Aí eu gosto de trocar essa ordem, certo? X vezes ln de x, variando de 1 até 2, menos, certo? Essa integral aqui, veja, você tem x que multiplica 1 sobre x. Isso aqui vai dar x sobre x, que é 1. Então, fica só a integral de dx de 1 até e. Então, isso vai ser igual a x vezes ln de x, resolvendo essa integral aqui, menos, que é a integral de dx é x. Então, isso aqui variando de 1 até e, certo? Eu gosto sempre de repetir aqui a minha função e integrar e só substituir no final. Então, com isso, isso aqui vai ser igual a e vezes log dependendo de e, menos, certo? E, aí, menos, abre parênteses, né? Eu fiz aqui o limite superior, certo? Que é você substituir aqui o x, onde tiver x por e. Agora, menos, agora substituir o limite inferior. Vai ser 1 vezes ln de 1 menos 1. Então, deixa eu repetir aqui, né? Ficar ln de x dx de 1 até e. Isso aqui vai ser igual. Vamos fazer aqui, ó. Log neperiano de e vale 1. Então, vai sobrar aqui o e. Menos e. O log neperiano de 1 é 0. Então, 0 vezes 1 é 0. Então, vai sobrar só aqui menos 1. Menos com menos, mais 1. E aí, ó. O log neperiano, a integral do log neperiano de x dx de 1 até e é igual a 1. Não é? Então, como é de se esperar, lembre que o resultado de uma integral definida é um número. Então, nós encontramos aqui como número. Nós podemos interpretar esse número como sendo a área abaixo da função ln de x entre 1 e e. Então, seria uma interpretação desse resultado. Ok?
Vamos mais um exemplo? Então aqui eu tenho aqui a integral de 0 até 1 de t elevado a t dx. Opa! Temos um erro aqui, ó, mas eu posso corrigir esse erro, certo? Vamos corrigir aqui esse erro aqui, né? Então aqui vamos colocar t. Então corrigido. Então corrigido aqui, né? O nosso erro. Então eu tenho aqui a integral, né? De 0 até 1 de t elevado a t dt. Eu tenho um produto, né? Se eu tenho um produto, eu posso utilizar a técnica aqui, certo? Da integração por partes. Então, nesse caso aqui, eu preciso definir quem é o meu u. Quem vai ser o u? Né? Então, para definir aqui o u, eu vou dentro aqui do LIAT, certo? Eu vou escolher primeiro a função logarítmica, depois a função inversa. Quem vai ter preferência após a inversa é a algébrica, trigonométrica e exponencial. Nesse caso aqui, ó, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, nós temos uma algébrica, aqui que é o t, certo? Deixa eu ver aqui, um minutinho só. Pronto, voltou aqui. Então nós temos aqui, ó, uma algébrica e aqui nós temos uma exponencial. Então quem tem a preferência aqui é a algébrica. Então vai ficar o quê? O nosso u vai ser o t. Se u é o t, eu vou ter que derivar o du dt. Então du dt é igual a 1. Então du é igual a dt. E o que sobra, certo, é o nosso dv. Então, dv é elevado a t dt. Então, se eu integrar, a integral de dv é a integral de e elevado a t dt. Então, v é igual a integral de e elevado a t é e elevado a t. Então, com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a integral de t e elevado a t dt de 0 até 1 vai ser igual, certo? Vai ser igual a quem? Vocês lembram? Não, nem coloquei aqui agora. Nem coloquei a formulazinha aqui, certo? Vai vir quem agora? Vai vir u. Quem é u? U é t. Vezes v. Quem é v? É elevado a t. Fazendo o quê? Variando de 0 até 1. Menos quem? Menos a integral. A integral de quem agora? De v. Quem é v? É elevado a t. Vezes du. Quem é du? dt. De 0 até 1, certo? Então, eu vou repetir aqui, vai ficar t é elevado a t menos... Que é a integral de e elevado a t? É elevado a t. Variando tudo isso de 0 até 1. Então, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 1 vezes e elevado a 1 menos e elevado a 1. Menos, abre parênteses, vamos colocar agora o limite inferior. 0 vezes e elevado a 0 menos e elevado a 0. Então, a integral de t e elevado a t dt de 0 até 1. Isso vai ser igual, isso aqui vai dar e, certo? E elevado a 1 também é, vai ficar menos e. Aqui fica 0 vezes e elevado a 0. Isso aqui vai dar 0. E aqui vai ficar menos com menos mais, e elevado a 0 é 1, então fica mais 1. Então, novamente, aqui eu vou ter que a integral de t e elevado a t dt de 0 até 1, isso vai ser igual a 1. Vai se esperar, o resultado aqui vai ser 1, o número, ok? Então, mais um exemplo, certo? Nós temos aqui a integral de 0 até π sobre 2 de x cosseno x dx. Então, nós temos aí um produto. Novamente, ó, o produto aqui você tem a função x, que é uma função algébrica, e você tem o cosseno de x, que é uma função trigonométrica. Quem tem a preferência aqui para a escolha do u? Então, o algébrico vem antes do trigonométrico, ok? Então, nosso u aqui será o x. E o du dx vai ser igual a 1. Então, du é igual a dx. E nós temos aqui o dv. Quem é dv? É o cosseno de x dx. Então, a integral de dv é a integral do cosseno de x dx. Então, a integral de dv é v. Se a integral de dv é v, então v vai ser igual aqui, a integral do cosseno de x. Que a integral do cosseno de x é seno de x. Professor, por que seno? Porque, de acordo com o TFC, o Teorema Fundamental do Cálculo, né? Se eu quero determinar a integral do cosseno, eu tenho que pensar numa função que derivando é cosseno. Então, essa função aqui é o seno.
Então, com isso vai ficar o seguinte, a integral, novamente, eu nem coloquei aqui, ó, integral de u dv é u vezes v menos v du. Nem coloquei, porque eu acho que a gente já deu para decorar. Então, é de 0 até π sobre 2, de x cosseno de x dx, isso vai ser igual a u, quem é u, x, vezes v, quem é v, seno de x, variando de quanto? De 0 a π sobre 2, menos a integral de v, que é seno de x, vezes du, que é dx, também de 0 a π sobre 2. Então, isso vai ser igual a x, seno de x, variando aqui de 0 até π sobre 2. Vou colocar já vou colocar no final, essa variação, certo? Então, vai ficar x seno de x, menos, que é a integral do seno de x? A integral do seno de x seria menos cosseno de x. Como tem esse menos aqui, vai ficar mais cosseno de x. Tudo isso variando agora, ó, de 0 até π sobre 2. Tá vendo? Eu prefiro colocar assim no final. Eu acho que fica melhor. Então, π sobre 2. Então, vai ficar como aqui? Isso aqui vai ser igual a π sobre 2 vezes seno de π sobre 2, mais cosseno de π sobre 2, menos, abre parênteses, 0 vezes seno de 0 mais cosseno de 0. Então, a integral de 0 a π sobre 2 de x cosseno de x dx, isso vai ser igual. Seno de π sobre 2 é 1, então fica 1 vezes π sobre 2, dá π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, então isso aqui dá 0. 0 vezes seno de 0 é 0. E cosseno de 0 aqui dá 1. Então vai ficar como tem um menos aqui, menos com mais é menos, menos 1. Então isso vai ser igual, isso implica que a integral de x cosseno de x dx de 0 a π sobre 2. Isso vai ser igual, subtraindo aqui π sobre 2 menos 1. Vai ficar π menos 1 sobre 2. Então, esse é o resultado da nossa integral. Ok? Espero que tenham gostado, certo? Da nossa aula aí sobre a tese de integração por partes para integrais definidas. Então, até nossa próxima aula.